Tesouro. Há um tesouro. Ainda que o mundo apresente um cardápio variado de distrações, o nosso tesouro, seguramente, até a nossa morte, é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E é no nome dele que nós te oramos. Amém. Você pode sentar, por favor. Muitos devem estar perguntando quem é esse pastor, né? Eu sou o pastor Davi Nascimento. Daniel, por favor. Não, esse mesmo. Vou resolver o seu problema, vai dar certo. Já foram pegar o adesivo. Deixa eu apresentar o pastor Davi.
enquanto eles vão resolver isso. Mais uma vez, bom dia. Pastor Davi foi o nosso convidado para estar com a gente no retiro. Pastor Davi, nós somos contemporâneos de trabalho. Na época que nós trabalhávamos em Belém do Pará, na igreja do Marco, o pastor Davi também, nós somos colegas da mesma igreja, nós trabalhamos como pastores na mesma igreja. E o pastor Davi administrava toda essa parte de estudos bíblicos, montou uma universidade bíblica lá, foi uma bênção. E eu tenho certeza que vai ser uma bênção não somente agora pela manhã, mas também no nosso retiro espiritual. Vê se o seu microfone está funcionando. Oi. A igreja está ouvindo bem? Então tá bom. Vai dar certo. Como o pastor Daniel disse, nós já nos conhecemos há algum tempo e eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu sempre falo para o Daniel isso. Todas as pessoas com quem eu já convivi, em algum momento eu vi a pessoa triste, por alguma razão. A nossa vida não é só de alegria, né? Sempre tem um momento desafiador ou outro. Mas tem uma pessoa que eu conheço que eu nunca vi triste, o pastor Daniel Mota. É assim também que vocês enxergam o pastor Daniel Mota? Está sempre feliz, está sempre alegre e até contagia. Queridos, eu estou aqui, mas não estou só. A minha esposa está comigo e eu vou pedir carinhosamente para a nossa equipe da mídia, da iluminação, que ligue a luz da igreja. Muito obrigado. Eu vou pedir que a minha esposa fique em pé para que a igreja conheça. Sheila, por favor, aquela jovem. Somos casados há 31 anos, por favor, meu amor, obrigado, pode sentar. Temos 2 filhos, o Vitor tem 29 anos e a Vitória tem 27 anos. Eu sou pastor lá no distrito do Umarizal, lá em Belém do Pará, na Associação Norte do Pará. E nesta manhã eu encontrei aqui na comunidade C, um dos fundadores da igreja do Umarizal. Cadê meu amigo Ailze, professor da classe? Ele estava por ali. Está ali o Ailze, a igreja conhece bem. Ele foi um dos fundadores da igreja e hoje é um distrito lá. E para mim é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Desde que o Daniel veio para cá, nós temos orado pelo ministério do Daniel. Sempre oramos um pelo outro. E tenho orado por essa igreja também. Eu quero convidar você agora a abrir a Bíblia no livro de Daniel. Daniel, o capítulo 8. O livro de Daniel, o capítulo 8. Livro do profeta Daniel, o capítulo 8. E nós vamos ler agora o versículo 14, que seguramente a igreja sabe de cor, né? Daniel 8,14 fala assim: ele me disse até 2.300 tardes e manhãs, e o que, igreja? Neste verso nós temos 2 informações. A primeira informação é uma informação de tempo, 2.300 tardes e manhãs. A segunda informação é uma informação de ação, de ato. E qual é o ato? Purificação do santuário. O que eu vou falar para vocês é só uma lembrança, até a gente chegar no que realmente eu quero destacar no sermão de hoje. Eu vou pedir que coloquem aqui a projeção. Na Bíblia, tarde e manhã quer dizer dia. Você sabe muito bem, né? Lá em Gênesis, o capítulo 1, houve tarde e manhã o primeiro dia, houve tarde e manhã o segundo dia. Então, 2.300 tardes e manhãs são de fato 2.300 dias. Mas, muito tempo depois que a Bíblia foi escrita, alguns homens descobriram na Bíblia o princípio, obrigado querido, o princípio dia-ano. E um desses homens foi o cientista Isaac Newton. Então, aqui, ó, em Números 14:34 e em Ezequiel 4:7, a Bíblia diz para a gente que um dia é igual a um ano. Pegando essas informações da Bíblia, 2.300 tardes e manhãs
2.300 dias, que são 2.300 anos. Você está com a Bíblia aberta em Daniel? Vou pedir que ligue a luz, por favor. E a propósito, irmãos, tem um barulho que eu gosto muito na igreja. É o barulho das páginas da Bíblia sendo folheadas. Tá bom? Você está conseguindo, com essa iluminação, ler a sua Bíblia? Agora ficou perfeito, né? A sua Bíblia estava aberta em Daniel 8,14. Você vai virar uma página e vai chegar em Daniel 9. No versículo 25, o anjo vai dar para João o início da contagem dos 2.300 anos. Daniel 9, 25 fala assim, ó: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até a ungido ao príncipe 7 semanas, e o verso continua. Mas o destaque aí os 2.300 anos começaram a contar quando saiu a ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Aí não dá o ano. É por isso que a Bíblia nos manda lá para Esdras, o capítulo 7. No versículo 17, a Bíblia vai falar assim, ó, que isso aconteceu no 7º ano do rei Artaxerxes. Quando nós vamos aos livros de história, o 7º ano do rei Artaxerxes é o ano 457 a.C. E está aqui. Você pega o ano 457, adiciona 2.300 anos e chega em 1844. Há 182 anos lá no passado. Então, na palavra de Daniel, na profecia, 2.300 tardes e manhãs, a questão do tempo nos levou ao ano de 1844. Lembra, é só um lembrete para vocês. Agora nós vamos falar sobre purificação do santuário. Imagina que aqui à frente era o santuário e tinha 3 partes do santuário. Daqui de onde eu estou até aquela parede era o pátio. Daqui até mais ou menos aqui o lugar santo, e daqui a outra parede o lugar santíssimo. No lugar santíssimo só podia entrar uma vez por ano, que era no dia da expiação, no dia 10 do mês 7, e só quem podia entrar lá era o sumo sacerdote. Então no dia 10 do mês 7, o sacerdote atravessava o pátio, atravessava o lugar santo e ficava o dia todo ali intercedendo pelo povo. Essa era a purificação do santuário. Só que tem um detalhe: em 1844, quando começa o cumprimento dessa profecia, não existia mais o santuário construído por Moisés no deserto e nem existia mais o templo em Jerusalém. Então, de que santuário a profecia está falando? Me ajuda, irmãos. De que santuário? O santuário celeste. E está aqui, ó. Apocalipse, capítulo 11, 19. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. Apocalipse 15, o versículo 5. Depois destas coisas, olhei e abriu-se o céu no santuário do tabernáculo do testemunho. Em 1844, mais precisamente no dia 22 de outubro, começou o período da expiação no santuário celestial. E quem é o sumo sacerdote nesse período da expiação? Hebreus, o capítulo 8 e o capítulo 9 nos dizem que Jesus é o sumo sacerdote. Olha esse último verso aqui, ó. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Então, adventistas do 7º dia, todos nós sabemos, desde o dia 22 de outubro de 1844, lá no santuário celestial está acontecendo o período de expiação, que nós chamamos juízo investigativo. Agora, tudo isso que nós lembramos foi para conduzir você para esse momento aqui, ó. Eu vou pedir que liguem as luzes, por favor, e vou pedir que você vá com a sua Bíblia até Levítico, capítulo 23. Levítico, o capítulo 23.
E você vai entender agora onde é que você entra nessa profecia. Ok? Levítico capítulo 23. Enquanto você procura, eu quero abrir um parêntese e dizer que vocês têm uma igreja muito bonita, muito abençoada. Deus seja louvado. E quando eu falo de igreja abençoada, eu não estou falando apenas da estrutura, do concreto. Eu estou falando do calor humano, acolhimento, do perfil das pessoas aqui dentro. E é uma bênção todo sábado estar junto aqui, não? Que Deus seja louvado por essa igreja. Nós vamos ler Levítico 23, a partir do versículo 26. E a Bíblia fala assim, ó. Disse mais o Senhor a Moisés: mas aos 10 deste mês 7º será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis a vossa alma. Trareis oferta queimada ao Senhor. Nesse mesmo dia, nenhuma obra fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Porque toda alma que nesse dia se não afligir, será eliminada do seu povo. Quem nesse dia fizer alguma obra, a esse eu destruirei do meio do seu povo. Nenhuma obra fareis. É estatuto perpétuo pelas vossas gerações em todas as vossas moradas. Sábado de descanso solene vos será. Então afligireis a vossa alma aos 9 do mês. De uma tarde a outra tarde celebrareis o vosso sábado. Antes de entrar no centro do que a gente vai destacar, eu quero só falar sobre esse sábado aí. No versículo 27 diz quando era o dia da expiação. Que dia era? O dia 10 do mês 7. Que dia da semana era? Hein? Irmãos, não tem como a gente saber. O seu aniversário cai todo ano no mesmo dia da semana? Tem ano que o aniversário cai no domingo, tem ano que o aniversário cai na quarta-feira, não é assim? A mesma coisa o dia da expiação. Podia cair qualquer dia da semana, mas Deus chamava de quê? De sábado. Esse é um sábado que na teologia adventista nós chamamos de sábado cerimonial. Um sábado que estava relacionado com a cerimônia do santuário. Não é o sábado, o 7º dia da semana. Na cruz, quando Jesus morreu, este sábado foi abolido. Muitas igrejas evangélicas comentam coisas equivocadas sobre a igreja adventista, porque diz que na cruz o sábado foi abolido. E de fato foi, mas que sábado foi abolido? Os sábados relacionados às cerimônias do santuário. Todos os serviços dos santuários foram abolidos na cruz. Eles apontavam para Jesus, Jesus veio, cumpriu tudo, e hoje nós não precisamos mais matar cordeiro de um ano, porque o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, já morreu, amém por isso? Então, este sábado cerimonial foi cravado na cruz. Não tem absolutamente nada a ver com o sábado, o 7º dia da semana. O dia que hoje a família do Senhor está aqui e separou o dia todo para comungar com Deus e com os irmãos. Esse sábado que foi separado lá na criação. Esclarecendo ou lembrando um pouco, agora nós vamos aqui ao texto. No texto que nós acabamos de ler, aparecem 3 vezes a mesma expressão. E toda vez que você conversa alguém, que você quer reforçar uma coisa, o que a gente faz? Hein? A gente repete. Quando o pai vai dar uma orientação para o filho, aquilo que é mais importante, o pai fala 1, 2, 3 vezes, não é assim? Então, aquilo que se repete no texto é o que Deus quer que a gente saiba, de mais importante. Se você olhar no versículo 27, no final do versículo fala assim, ó, afligireis a vossa alma. Se você olhar no versículo 29, porque toda alma que nesse dia se não afligir será eliminada. Se você olhar no versículo 32,
Sábado, descanso solene vos será, então afligireis a vossa alma. A expressão que mais aparece nesse texto, sabe qual é, irmãos? Afligireis a vossa alma. Só para a gente entender e ficar tudo bem clarinho. Hoje, lá no céu, está acontecendo o período da expiação. O que nós acabamos de ler é quando acontecia lá no deserto com Moisés e depois no templo lá em Jerusalém. Enquanto o sumo sacerdote estava no lugar santíssimo, como é que Deus queria que o povo estivesse? Afligindo a alma. Entenderam como nós chegamos aqui? Enquanto o sumo sacerdote estava no lugar santíssimo, o que Deus falou para o povo fazer? Afligir a alma. Hoje lá no céu, Jesus, o nosso sumo sacerdote, está no lugar santíssimo. O que Deus espera da gente, igreja? A mesma coisa que esperava de Israel no passado. A mesma coisa, afligir a alma. E a mensagem de hoje, tudo que foi construído até aqui, foi para chegar nesse ponto. O que é afligir a alma? Eu vou começar dizendo o que não é. Afligir a alma não é você pegar um chicote e se autoflagelar. Não tem nada a ver. Afligir a alma não é andar pela rua cabisbaixo porque está acontecendo julgamento e Deus está esperando eu pecar para apontar o dedo. Essa imagem nem existe na Bíblia. O julgamento que existe na Bíblia tem a função de salvar e não de condenar. Essa imagem de Deus procurando o pecado para apontar é uma imagem que foi construída por um poder apóstata durante milênios. Ok? Então, isso não é afligir a alma. Afligir a alma, igreja, comunidade C. 3 coisas. A primeira coisa, estar em paz com Deus. A segunda, estar em paz com os homens. E a terceira, estar crescendo em santidade. Afligir a alma, estar em paz com Deus. Estar em paz com os homens. Estar crescendo em santidade. Nós vivemos no tempo mais solene da história. Há teólogos que defendem que esse tempo que nós estamos vivendo é o tempo mais importante da história. E eu concordo com eles. Algumas pessoas acham que a volta de Jesus vai ser o evento mais importante da história. Não será. A volta de Jesus vai ser o momento mais espetacular da história. Mais grandioso, glorioso da história não só do nosso planeta, da história do universo. Então a volta de Jesus vai ser o momento mais esplendoroso da história do universo. Mas o momento mais importante da história da humanidade é o momento que nós estamos vivendo hoje, que é o dia da expiação, onde todos os crentes terão o seu nome passado diante do Senhor. Eu gosto muito de um verso que está lá em Romanos, o capítulo 8, versículo 1, e é o verso que você pode guardar no coração, porque é real para cada um de nós. Portanto, agora, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Enquanto você e eu estivermos de mãos dadas com o Senhor, está tudo certo. Amém? Afligir a alma, estar em paz com Deus. Estar em paz com Deus é simples. Deus fala e eu obedeço. Estar em paz com Deus é não ficar acariciando o pecado. É não ter nada pendente com Deus. Estar em paz com Deus é buscá-lo diariamente. É andar segundo a sua vontade. Nós vivemos num momento da história conhecido como pós-modernidade, né? Há alguns antropólogos, sociólogos que dizem que a gente já vive na
pós-modernidade. Mas a maioria fecha ainda na pós-modernidade. E o pós-moderno, e todos nós somos pós-modernos, todos nós somos, tem algumas características, e uma delas, sabe qual é? Relatividade. Você já ouviu alguém falar assim, olha, você acredita nisso, essa é a tua verdade. Eu acredito nisso, é a minha verdade. Então, tudo é relativo. Você já ouviu uma conversa como essa? Isso não é maldade das pessoas, é o mundo que nós vivemos. Só que quando o assunto é verdade, não há relativismo. Na Bíblia, a verdade ela é pontual, ela é absoluta, ela é inegociável. E dentro aí das bênçãos e dos privilégios que os pós-modernos têm, tem um que é muito interessante. Eu encontrei aqui algumas pessoas que eu conheci bem mais novo, e uma das pessoas é o Ronaldo. O Ronaldo morou muito tempo em Belém, conheci o Ronaldo, a família do Ronaldo, a Ilse, e com certeza devo conhecer mais alguém aqui. Na minha época de adolescente, quando o professor falava assim, olha, tem um trabalho sobre tal coisa. Lá em Belém tem uma biblioteca, e todo mundo ia para lá. Alguém sabe, assim, biblioteca do Centur. Você lembra, Daniel? Todo mundo ia para lá. Então você queria fazer um trabalho de geografia, de história, qualquer coisa, a biblioteca do Centur. Aqui em Manaus tem as bibliotecas aqui. O tempo foi passando. Hoje, se você quer saber sobre qualquer assunto, você pega seu celular, coloca no Google e você tem uma infinidade de coisas. Não é assim que funciona? Então, com o tempo que foi passando, muita coisa mudou. Hoje, nós temos muito mais acesso à informação e ao conhecimento do que os nossos avós tinham. E isso é muito bom. Mas tem um momento que isso vira o problema. É quando as informações que eu pego em qualquer área da ciência são colocadas sobre o assim diz o Senhor. E é uma armadilha que nós corremos, irmãos. E precisamos ter cuidado. Não importa a nossa escolaridade. Algumas pessoas têm oportunidades maiores do que outras e devem aproveitar, está tudo certo. Mas nunca nos esqueçamos que nós não vivemos pelo que Grupo X comenta. Grupo Y, nós vivemos pelo assim diz o Senhor. Estar em paz com Deus é Deus falar e eu obedecer. Tudo bem, Hélida? Tudo bem, Humberto? O segundo ponto, estar em paz com os homens. Essa parte é difícil, não? Porque tem gente, e não precisa sorrir, não precisa levantar a mão, nem concordar comigo, mas tem gente que é muito fácil de se relacionar com essa pessoa. Pastor Daniel, você conhece e gosta dele no primeiro momento. Gente boníssima. Mas tem gente que é um bombom de alho. Eu falei que não precisava rir, hein? Tem pessoas que você convive e que são adoráveis, amáveis, você logo cria uma química ali, mas tem pessoas que você quer gostar, mas não consegue. Com esses dois grupos, Deus quer que você tenha paz. Uma vez eu encontrei uma irmã e ela estava muito angustiada. E ela falou para mim assim, pastor, há 40 anos eu tenho raiva de uma pessoa e eu não consigo perdoar. Ela não tinha paz com o próximo. Isso afetava a vida espiritual dela, 40 anos guardando mágoas. E ela perguntou assim, pastor, o que eu faço? E eu falei para ela algo que me ajudou muito. Quando eu tinha 20 anos de idade, alguém na igreja me feriu. Eu não era pastor, mas alguém na igreja me feriu muito. E por muito tempo eu queria que aquela pessoa morresse. E um dia eu estava lá na igreja do Marco, e o pregador falou sobre esse assunto. E ele falou assim, você quer se livrar dessas coisas? Ele falou lá na igreja do Marco, coloque essa pessoa na sua oração.
mas não seja dissimulado com Deus. Se você não gosta da pessoa, ore assim: Senhor, eu estou orando por essa pessoa, mas que fique registrado que eu não gosto dela. E o pregador falou isso. Eu tinha 20 anos. Eu não lembro de mais nada do sermão, eu só lembro dessa parte do sermão. E naquela noite, quando eu cheguei em casa e fui orar para dormir, eu falei: Senhor, o pregador falou isso, olha, está aqui o nome da fulana, eu não vou dizer que eu não gosto dela não, eu quero que ela morra. Irmãos, eu ia falar o quê? Deus não conhece o coração? Eu não queria que Deus abençoasse, eu fui sincero. E todo dia eu orava por aquela pessoa, e sempre com essa mesma sinceridade, né? Que o pessoal tem chamado agora de sincericídio, né? Aí um dia eu descobri que o cônjuge da pessoa estava doente. E a minha oração naquele dia foi assim: Senhor, eu não gosto da pessoa, mas o cônjuge está doente. Vai lá com ele com teu toque de cura e abençoa a vida dele. O tempo foi passando até que um dia eu orei para que o Senhor abençoasse aquela pessoa. Se você me perguntar assim: pastor, quanto tempo durou? Eu não tenho a mínima ideia. Se você perguntar assim: pastor, o senhor esqueceu o mal que ela fez? Não esqueci, eu tenho 51 anos hoje, e eu lembro exatamente o que aconteceu. E hoje, quando eu lembro de orar pela pessoa, eu oro pedindo que Deus abençoe ela, a vida dela, e está tudo certo. Eu não sei responder nada sobre o que aconteceu, foi milagre. A única coisa que eu sei, quando eu pensava nela, o meu espírito se agitava, o meu coração ficava atribulado. Hoje eu lembro da pessoa, lembro da situação, e isso não move nada mais no meu espírito. Talvez eu esteja falando para alguém aqui que se identificou com a minha história. Talvez alguém tenha algum problema na família que não consegue perdoar. Irmão, coloque essa pessoa na sua oração e veja o que Deus vai fazer no seu coração. E sobre estar em paz com os homens, eu quero destacar uma frase para você gravar. Entregue para o próximo aquilo que você recebe de Deus. Se você recebe de Deus paciência, entregue para o próximo paciência. Se você recebe de Deus perdão, e é muito bom receber o perdão de Deus, entregue para o próximo perdão. Como lidar, como ter paz com o próximo? Entregar para o próximo aquilo que nós recebemos de Deus. Afligir a alma é a orientação de Deus para o tempo que nós vivemos. Estar em paz com Deus, estar em paz com os homens e, por último, crescer em santidade. Na Bíblia, o crescimento em santidade é igual ao crescimento biológico. Quando nós nascemos, os dias vão passando, a alimentação, outros fatores, a gente vai crescendo. Correto? Vai crescendo. Maturidade. A mesma coisa na vida espiritual. Quanto mais tempo nós passamos com o Senhor, mais espirituais, mais movidos pelo Espírito Santo nós devemos ser. A grande questão é que há pessoas que estão na igreja há muito tempo, que nasceram na igreja, que estão na igreja 30, 40, 20, 50 anos, mas continuam fazendo coisas de quando entraram na igreja. Hoje, você e eu, irmãos, somos convidados a crescer em santidade. Santidade, eu gostei muito de uma fala que eu ouvi sobre a definição de santidade. Santidade é Deus tirando de mim o que é meu e colocando em mim o que é dele. A cada dia de vida que nós temos, é uma oportunidade para clamarmos ao Senhor que tire de nós o que é nosso. O orgulho, a vaidade, o melindre. Entenderam essa última palavra? Há pessoas que o tempo vai passando, elas continuam com a pele finazinha que nem casca de ovo. Se alguém na igreja não fala direito com ela, ela sai da igreja. Paulo, quando escreveu a carta aos Hebreus,
Lá no capítulo 5 ele colocou assim, olha, eu venho visitar vocês desejoso de dar para vocês comida sólida. Feijão com arroz e um bom matrinchã. Esse é o preferido daqui? Não. Tambaqui? Então, perdão, eu vou mudar o cardápio. Eu venho aqui com vocês entregar para vocês feijão, arroz, a banana potomac, pacovano, o queijo coalho. Ontem tudo que eu comi tinha banana e queijo coalho. E eu gostei, comi muito bem. O tambaqui. Mas quando eu chego aqui, eu vou conversar com vocês, vocês precisam de leite. Está lá em Hebreus, capítulo 5. Paulo queria dar alimento sólido, mas o povo ainda estava tomando o quê? Leite. Sabe qual era a diferença? É que o povo, aquilo que conhecia da verdade, não praticava. Então o povo recebia a luz do céu, informação através da Bíblia, sermão, louvores. E em vez de viver de acordo com isso e ir crescendo em santidade, o povo continuava menino, criança espiritual. Crianças espirituais. Hoje você e eu, irmãos, somos convidados a crescermos em santidade. Hoje nós vivemos um tempo solene. No santuário lá do céu, o nosso sumo sacerdote está realizando um período de expiação. E o Senhor Deus quer que o seu povo aqui na terra esteja afligindo a alma. Que tenha paz com Ele, que tenha paz com o próximo e que a cada dia cresça em santidade. Quando eu parei para estudar esse assunto, eu cheguei a uma conclusão. Eu não consigo nenhum dos três. Mas Deus falou para mim assim, filho, e quem falou que é você que consegue? Eu só preciso que você permita que o meu Espírito realize essa obra em você. Eu não conheço vocês. Mas talvez, durante o sermão, o Espírito tenha falado com vocês em alguns pontos onde há necessidade de mudança. Quem sabe, alguém que você precisa perdoar. Quem sabe, alguma orientação de Deus, que Deus tem te chamado para obediência e há uma insistência em andar no caminho equivocado. Ou quem sabe você entendeu que já tem tanto tempo na igreja e que algumas coisas continuam como se fosse uma criança espiritual. Se o Espírito Santo falou com você, amém, irmãos. E Ele falou não para constranger, não para humilhar, Ele falou para que houvesse um despertamento, porque Ele fez isso comigo. E todo dia quando eu acordo, o Espírito Santo me ajuda. Eu quero ter um dia totalmente em paz com Deus. Se tem no meu coração alguém que traz ao meu coração alguma nódoa, me ajuda. Que eu entregue para o próximo, para os meus irmãos, para os homens, aquilo que eu recebo de Deus. E não permita que eu fique estagnado como uma criança. Senhor. Alguém que frequenta a igreja direto, alguém a quem tu concedeste o privilégio de fazer a faculdade de teologia, mas com hábitos espirituais infantis. Espírito Santo, vem e opera na minha vida. Eu quero perguntar para você, se você deseja que o Espírito Santo opere na sua vida também dessa forma. Eu sei que aqui na igreja há pessoas que já foram batizadas. Para você, o apelo é perseverar nos caminhos do Senhor.
ainda que não importa o tempo de batismo, seguramente há pontos que precisam ser trabalhados. Que o Espírito trabalhe em você. E se você permitir, Ele vai trabalhar. Então você que é batizado, se você deseja que o Espírito Santo trabalhe em você de forma cada vez mais aguda, objetiva, assertiva, vou pedir que você fique em pé. O segundo apelo eu quero fazer para aqueles que estão aqui na igreja e ainda não são batizados. Cada pessoa tem o direito de tomar suas próprias decisões. E todos os dias você toma muitas decisões, não? Mas tem uma decisão que é a mais importante na vida de um ser humano. É a decisão de escolher quem será o governante da sua vida. A Bíblia apresenta dois poderes e nós conhecemos. Quem você deseja que seja o governante da sua vida? Se for o Senhor Deus, amém. Não demore a tomar essa decisão. Uma vez alguém perguntou para mim assim: pastor, eu concordo, mas eu preciso ser batizado? Eu falei assim: eu não vou responder, eu vou deixar Jesus responder. E em Marcos, o capítulo 16, no versículo 16, Jesus fala assim, ó: quem crer e for batizado, será salvo. E eu quero falar diretamente a você, querido, que está aqui na comunidade seu hoje e ainda não foi batizado. Toma logo essa decisão. Nós vivemos em um tempo muito solene. Não há tempo a perder. Há alguém aqui que ainda não é batizado, mas que gostaria de estudar a Bíblia e caminhar na direção do batismo. Há alguém? Se tiver, fique em pé e levanta o braço para eu ver. Há alguém? A igreja vai cantar agora uma música. Enquanto a igreja canta, se houver alguém que queira caminhar rumo ao batismo, o convite está feito. Vem cá, vem cá. Vem todo mundo dessa fileira aí, ó. Igreja, preciso me entregar. Beleza? Deus abençoe. Fica aqui comigo. Não tenho nada a te oferecer.
grupo muito especial aqui à frente, que já decidiu pelo batismo. Alguns já estão estudando, já vamos batizar. Alguns vão começar a estudar, mas a intenção do coração já é estar em aliança com o Senhor. Há mais alguém aqui na comunidade que quer vir aqui à frente para orar com a gente? Há mais alguém? Hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Amém. Chegou mais alguém aqui. Pastor Daniel, salvação na igreja, na comunidade C. Um dia perguntaram para mim assim: pastor, por que a igreja existe? Olha que pergunta boa, né? A igreja existe e você pode dar N respostas, mas a primeira é: a igreja existe para salvar almas. A comunidade C, abençoada como ela tem sido por Deus, ela existe para salvar almas. Feche os olhos, vamos orar. Senhor, estudamos a Tua palavra e entendemos que vivemos em um momento solene. Nosso sumo sacerdote, um período de expiação no santuário celestial. E aqui na terra, Senhor, a orientação é: afligireis a vossa alma. Está em paz contigo, ó Deus. Está em paz com os homens. E a cada dia está crescendo em santidade. Nós não temos poder para nenhum desses pontos. Mas a nossa confiança não está em nós, Senhor. A nossa confiança está em Ti, no poder que vem do Teu trono de graça. Que o Teu Santo Espírito a cada dia, Senhor, venha e unja a cada um de nós, Senhor, para que tenhamos paz contigo, para que tenhamos paz com o nosso próximo, e para que a cada dia sejamos cristãos cada vez mais maduros, cada vez mais dirigidos pelo Teu Santo Espírito. Aqui à frente comigo tem um grupo também muito especial. Queridos que têm sido convidados, Senhor. Eles têm sido convidados pelo Teu Santo Espírito e decidiram caminhar na direção do batismo. E o batismo é a demonstração pública para o mundo visível e para o mundo invisível de quem eles escolheram como Senhor da sua vida. Que eles estudem a Tua palavra e logo, muito logo, cada um deles cele a vida contigo através do batismo. Nós estamos encerrando neste momento a programação desta manhã. Te agradecemos por todas as bênçãos recebidas aqui na Tua casa. E claro, pedimos, Senhor, que continues conosco neste sábado. Daqui a pouco, muitos irão na direção do retiro, pelo qual já pedimos as Tuas bênçãos. Pedimos as Tuas bênçãos sobre cada atividade que queremos desempenhar. Nós te oramos, Senhor, confiantes que Tu nos ouves, porque nós te oramos no poderoso, santo e doce nome de Jesus. Amém.